Mas é assim. Valeu, galerinha. O negócio é o seguinte, vou tentar dar uma agilizada, talvez não dê para finalizar o volume 6 Física D, mas de repente vamos só se encaminhar para deixar um último papo bem rápido para a próxima aula. Nós falamos sobre as ondas eletromagnéticas e estávamos comentando sobre raio-x mole e duro. Isso depende da velocidade que tu coloca o elétron antes de desacelerá-lo. Raio-x é criado pela desaceleração abrupta de elétrons, de alta energia, só isso. Então existe um mito, né, de que uma máquina de raio-x pode causar algum dano à pessoa, e não pode, desde que ela esteja fora da tomada. Não está funcionando, não está emitindo raio-x naquele momento, então ela não emite nenhuma radiação, certo? O contrário de máquinas que emitem raios gama. Para uma máquina emitir raios gama tem que ter césio, plutônio, tem que ter um material radioativo enriquecido dentro dela. E aí esse material vai estar coberto por uma capa de chumbo. Quando tu vai expor a pessoa àquela radiação, tu aperta o dispositivo, tu libera uma placa de chumbo que vai expor o material próximo da pessoa, a pessoa vai ser bombardeada com esses raios gama, né, que é a quimioterapia, e depois tu aperta um botãozinho, fecha essa cancelinha de chumbo, deixando o material mais uma vez protegido, certo? Vale lembrar que na indústria se usa muito raios gama para radiografar também, fazer radiografia, certo? Por exemplo, o cara vai fazer o gasoduto Brasil-Bolívia, lá no meio da selva o cara vai ter que tirar a radiografia, porque cada tubo é soldado no outro, né? Tu pega 2 tubos grandes, coloca ali, solda, vem um soldador, uma máquina, solda, e depois tu não vai colocar gás para ver se está bem soldado, né? Tu vai primeiro radiografar para ver se não tem furo na solda, que se a solda estiver mal feita, tu manda o soldador desfazer e fazer de novo, quantas vezes for preciso, até que fique perfeitamente soldado. Então no meio da floresta tu não vai ter energia elétrica às vezes, né, para poder usar uma máquina de raio-x. Aí tem máquina de raio gama, que é uma caixinha, uma maletinha que tem material radioativo dentro. Aliás, esses dias roubaram um carro com uma máquina dessas dentro, apareceu no jornal. É caro. É uma máquina de fazer radiografia com raios gama. Tem material radioativo lá dentro, césio ou plutônio, uma caixinha. Tem lá os adesivos, tal. Estava dentro de uma empresa que tinha essa máquina e alugava essa máquina. Os bandidos roubaram o carro. E aí, como é uma coisa extremamente perigosa, né, a galera toda ficou indo atrás desse carro para ver se achava essa malinha com material radioativo ali dentro. Tu pega essa malinha, bota dentro do tubo e passa o filme fotográfico em volta da solda, por fora do tubo. Se afasta da caixinha e aperta o botãozinho, controle remoto, a caixinha vai se abrir, expondo o material radioativo, e logo depois vai se fechar. Quando se abriu, o material expelindo a radiação vai funcionar como raio-x. Só que a qualidade da radiografia não fica tão boa, certo? A qualidade da radiografia não fica muito boa. Essa mala tem que ser bem pesada? Sim, é feita com é pesada, com uma espessura razoável de chumbo, uns 3, 4 centímetros de chumbo, em volta dela toda, certo? É uma mala blindadinha, bem feitinha. E o cara que trabalha com isso, trabalha, sei lá, 4 horas por dia, ganha periculosidade, se aposenta muito antes das outras pessoas, porque está trabalhando com um risco um pouco maior, né? Eu lembro do acontecimento de Goiânia, do Césio 137 de Goiânia, era uma máquina de radioterapia, certo? O cara estava desmontando a máquina, estava lá num ferro velho abandonado, desmontou o núcleo da máquina, onde fica justamente o césio preso, viu aquele pozinho verde, fosforescente, brilhante, lindo, ficou encantado com aquilo. E levou para casa para a filhinha dele ver, chegou a pintar a filhinha dele com césio. Ficou tão bem a filha depois, né? A galera morreu, obviamente, né? Certo? Com essa carga absurda de césio. Várias pessoas tiveram lesões gravíssimas, né? Porque basta tu expor poucos segundos uma pessoa diretamente ao césio enriquecido, que as consequências serão drásticas. Como que faz para enriquecer? Ótimo. Na verdade, na natureza existe césio. Uma das maneiras de tu enriquecer é tu pegar o césio natural, né, de uma mineradora qualquer, de uma mina que seja rica em césio. Não tem tanto problema, porque assim, agora aqui tem radiação, tá, gente? Agora aqui tem átomos radioativos. A natureza é radioativa. Se tu pegar um contador Geiger agora, tu consegue determinar a radiação nesse momento. Ela existe o tempo inteiro, certo? Só que é muito abaixo da radiação que faria mal, né? Então o que o cara faz? Aí tá, naquela mina tem césio. Quer dizer que a cada 1 milhão de átomos de césio, um de repente é radioativo, tem um pouco a mais de nêutrons no núcleo, certo? Ele é radioativo. Tu vai pegar esse césio todo, podes esquentar ele até ele virar um gás, e aí tu joga numa ultracentrífuga, uma centrífuga muito poderosa, com pás enormes que vai girar em altíssima velocidade. E aí o material mais pesado vai mais para a extremidade, né? Certo? Então tu pega esse gás de césio,
gira ele em várias ultracentrífugas. Os átomos mais pesados, que são os radioativos que têm um nêutron a mais no núcleo, vão para a extremidade e são coletados na extremidade. Tu repete esse processo milhares de vezes, milhares, depois de horas de processamento, tu tem uma quantidade minúscula de césio radioativo, bem enriquecido. Não são todos os átomos radioativos, mas aí são a maioria. E aí já dá para outros processos como bombas atômicas, usinas nucleares, certo? Ou radioterapia. Beleza? Boa pergunta. Galera, todas essas radiações das quais conversamos agora, elas têm a mesma geometria física entre os campos elétricos e magnéticos. O campo magnético aqui representado pela letra B, campo magnético. Eles são sempre perpendiculares entre si, por isso que eu brincava com vocês, ó, se a onda está indo para lá, ó, os campos elétricos e magnéticos estão se intercalando aqui, ó, a velocidade da onda é para frente. Os campos eletromagnéticos são perpendiculares entre si e também na direção de propagação da onda, né? Então é perpendicular sempre, ó, a direção de propagação da onda com os campos eletromagnéticos. Então essa onda é uma onda transversal ou longitudinal? Transversal, porque a onda transversal é aquela cujas vibrações são transversais, perpendiculares ao deslocamento. E o som é uma onda de que tipo? Longitudinal, porque o som sai da caixa de som assim, né? Indo para frente e o ar está indo e voltando na mesma direção de propagação, lembra disso? É indispensável para a continuidade da aula essa ideia. Como é que eu meço? Aliás, quem que tu acha que tem mais energia? Ondas de rádio, micro-ondas, luz, raios gama, o que é? Claro, né? A gente sabe que eles são mais prejudiciais, mais perigosos, porque são mais energéticos. Ou seja, está em ordem de aumento de frequência e de energia. Um cara chamado Planck, um cara com o qual o Newton, meu Deus, destruí a história agora. O Planck, um cara com o qual o Einstein discutiu muitas vezes, certo? Ele foi um cara que deu contribuições impressionantes para a física. E uma coisa que o Planck conseguiu descobrir é a matemática para determinar a energia de um fóton. Lembrando que o fóton é a partícula de luz. Como assim, senhor? Tá louco? Acabaste de me falar que a luz é uma onda, agora ela é uma partícula? Cara, a luz talvez seja a coisa mais bizarra que o Criador tenha inventado. Ela ora se comporta como uma bolinha, ora ela se comporta como uma radiação eletromagnética. Dependendo do tipo de experimento que tu faz com a luz, ela ora se comporta como uma partícula, ora como uma onda. E esse fenômeno que incomoda muitos físicos é chamado de dualidade onda-partícula. A luz, então, é algo dual. Às vezes ela tem características de onda, às vezes características de partícula. Olha que interessante, certo? Se nós fôssemos pensar na onda como pequenas partículas, chamadas de fótons, se eu quiser determinar a energia de uma partícula de luz, eu pego a frequência da luz e multiplico pelo H, onde o H é a famosa constante de Planck, do Max Planck. E essa constante de Planck, 6,6 vezes 10 na menos 34, é uma constante muito importante na física, ela aparece em várias áreas da física. É uma constante grande ou pequena, gente? Minúscula! Eu diria que a constante de Planck está para a física quântica, assim como a velocidade da luz está para a relatividade. Então a constante de Planck foi um grande achado do seu Max Planck. 6,6 vezes 10 na menos 34, hein, galera? É muito, muito pouco. Porém, a fórmula para calcular a energia do fóton é ridícula, né? Eu te dou a frequência, o H tu sempre vai ter, multiplica, é gol. Ou eu te dou a energia do fóton, te dou o H e te peço qual é a frequência desse fóton. Ah, professor, fóton é só luz então? Não, não, não. Tem fóton de ondas de rádio, tem fótons de raio gama. Na verdade, o fóton de raios gama é o núcleo do átomo de hélio, né? A partícula do raio gama é composta de 2 prótons e 2 nêutrons, um núcleo de átomo de hélio. Então, na verdade, quando a gente fala que o cara está recebendo raios gama, ele está recebendo, na verdade, né, um bombardeio de partículas subatômicas. Certo? Pois não? Por que na postura está bem assim? Está simétrico. Não, porque eu acho que o meu desenho é melhor, né, cara? Certo? Bem humilde. Tô brincando. Na verdade, é que eu acho que o cara foi infeliz, ele não fez em perspectiva. Ele fez de lado, né? Aí o cara não tem a noção se os raios estão vindo para frente ou para dentro da apostila. O cara perde essa noção de profundidade, mas olha só, esse aqui está vindo para frente da apostila, aqui ele está mergulhando lá no fundo da apostila. Certo? É que ele não fez em perspectiva, como eu fiz de lado, assim talvez dê mais a sensação de estar, né, oscilando dessa maneira. Certo? Galerinha,
A experiência do disco de Newton, o que é? A gente acabou de ver esses dias que quando a luz entra num prisma, a luz branca, ela se decompõe, se dispersa, a dispersão da luz, né, nas cores do arco-íris, beleza? E se eu pegar essas cores do arco-íris e passar pelo prisma no sentido oposto? Essas cores, essas 7 cores do arco-íris vão se misturar e vão virar de novo o branco, mostrando que o branco é a mistura de todas as cores. O disco de Newton é uma brincadeirinha bem legal de fazer, geralmente a gente faz no primário. A gente pega lá um disco de vinil, está cada vez mais difícil de fazer, né, em função da ausência desses discos, e o cara pinta cada um desses discos com uma das cores do arco-íris, certo? Não precisa nem usar as 7, pode usar até 3 só se for o caso. Mas se tu usar 7, as crianças acham mais legal. Aí tu bota esse disco de vinil para girar, e primeiro tu pergunta, criança, o que vai acontecer com o disco? Né? Ah, vai ficar tudo colorido. Geralmente a criança acha, né, que quando girar o disco vai ficar tudo colorido. Mas na verdade, quando tu gira o disco na frente das pessoas, o que as pessoas enxergam? Branco, porque... Nunca consegui ver branco. É porque foi mal feito, de repente, o disco de vinil. Não, veio da apostila, aí a gente recortou e girou, só que eu nunca consegui ver branco. De repente a velocidade com que tu girou também, tá? Dependendo da velocidade com que tu gira, pode ficar meio acinzentado, certo? É possível, tá? Mas dificilmente, né? Claro, também de repente, sei lá, cada ser humano tem uma certa velocidade de processamento das informações, né? Os teus neurônios não têm o mesmo tamanho dos neurônios das pessoas, né? A intensidade do pulso elétrico que percorre os neurônios pode ser diferente, e isso pode dar uma percepção diferente. A gente sabe que músicos, né, com um ouvido muito distinto, eles têm uma capacidade, uma agilidade mental na hora de perceber coisas um pouquinho maior. Isso poderia sim dar uma leve interferência na experiência. Galera, então o disco de Newton só mostra mais uma vez pra gente que a mistura de todas as cores é o branco, só isso. E como é que eu enxergo então a cor dos corpos? Quando eu enxergo o quadro verde, por que eu estou enxergando verde se o branco é a mistura de todas as cores? Porque só está voltando para o teu olho o verde e o resto está sendo absorvido. Então quando eu olho um corpo vermelho é porque ele está refletindo o vermelho e absorvendo as outras cores. Então o que acontece quando eu pego um corpo azul e ilumino com luz amarela pura? Isso, um corpo amarelo. O que é um corpo? Quando eu falo um corpo amarelo, o que eu estou querendo dizer? Que um corpo que iluminado com luz é visto como... Tudo bem para vocês? Se eu pego esse corpo que iluminado com luz branca é amarelo e boto ele num quarto totalmente escuro, pego uma luz azul pura e jogo em cima desse corpo, o que eu veria? Eu veria preto. Eu veria preto, certo? Porque o que é o corpo amarelo? Que ele reflete só o e absorve as demais. Se eu jogar luz azul no corpo amarelo, essa luz azul vai bater e vai voltar? Não, vai ser absorvida. E se não está vindo radiação nenhuma daquela região, meu cérebro diz para mim, preto. Porque quando eu olho um objeto preto é porque daquela região não está vindo tanta radiação. Beleza? Então o preto é a absorção de todas as cores. A cor escura, a cor preta é a absorção de todas as cores. E por isso o corpo negro, o corpo escuro, esquenta mais quando colocado no sol do que o corpo claro. Certo? Pode colocar. Se tu botar essa luz agora, assim, na sala como tá, tu vai ver amarelo. É porque tem um monte de luz branca misturada em cima da luz azul. Mas ela, então, tem que ser num lugar escuro. Tem que ser num lugar... Eu quero dizer o seguinte, que a luz que vai atingir o corpo tem que ser só aquela que eu estou fazendo a experiência. Porque se agora eu pegar um corpo azul, eu já vou estar vendo ele amarelo, vou estar vendo ele amarelo. Eu pego uma luz azul e jogo em cima dele, a luz branca vai estar batendo nele e refletindo o amarelo para o meu olho ainda. Então eu ainda vou estar enxergando amarelo. Nós teremos que desligar as outras fontes de luz e usar só a luz azul. Quero ver então. Peguei um corpo vermelho e iluminei com luz anil. Preto. Porque o corpo vermelho só reflete o vermelho. Se ele não for iluminado com vermelho, não vai voltar vermelho. Então o cara vai ver preto. A única exceção é o branco. Porque o corpo branco reflete tudo. Então se eu pegar um corpo branco e iluminar com luz vermelha, vejo vermelho, porque o vermelho volta. Porque o branco reflete tudo. Não tem misturinha de cor, tá, gente? Não tem misturinha de cor nessa hora. Não é que nem as cores primárias lá do fundamental. E outra, as cores primárias na ótica são outras. Tá? As cores primárias na ótica são verde, azul e vermelho. Certo? Certo? Verde, azul e vermelho. Misturando essas 3 cores, tu pode compor qualquer cor que exista. Olha que legal, apenas com 3 cores. Por isso que cada pixel da tua TV só tem 3 luzinhas. Beleza? Chega em casa, tem a famosa babadinha, né? Chega em casa, dá uma babadinha na tela do computador da TV. Uma babinha lá daquelas que fica na tela é uma lente. É uma lente convergente que amplia. Aí quando tu olha
o computador ou a TV através da babinha, aparecem 3 luzinhas coloridas. São os 3 pixels, é um pixel com 3 luzinhas lá dentro. Regulando a intensidade dessas luzes, tu pode fabricar a cor que tu quiser. Olha que legal, certo? Como? Isso, legal. Com certeza, né? Todos os displays funcionam dessa maneira, exatamente. A única diferença é como eu vou gerar essas 3 coresinhas. Se for um LED, são 3 lâmpadazinhas de LED minúsculas. Se for plasma, são 3 bolsinhas de gás que vão ser estimulados para brilhar em forma de plasma. Se é tubo de imagem, é uma tela com os pixelzinhos desenhados e um canhão de elétrons vai atingir o pixel para ele brilhar na hora certa. Falou que não existe esse Não como a gente misturava tinta no primário. Porque eu já, sei lá, eu não sei se foi, não era ausência de luz, não. Certo. Eu percebi bastante uma roupa verde, parecia azul, parecia bem azul mesmo. Sim, sim, sim. Ou amarelo, parecia verde. Sim, mas aí, cara, na verdade o que está acontecendo, tá, são vários fenômenos. Primeiro, a luz que a gente usa no dia a dia nunca é uma luz pura. Quando tu compra lá na 1001 uma luz amarela, tu acha que ali só tem a frequência amarela? Ali tem um monte de amarelo, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de alaranjado. Porque é caro fabricar uma lâmpada que emita só a frequência do amarelo. Então, se tu tem uma mistura de luzes chegando em ti, essas luzes misturadas, como a gente acabou de falar, podem dar uma tonalidade diferente. Outra, quando tem uma blusa verde, tu acha que só tem pigmentos verdes naquela blusa? Não, se tu ampliar, tu vai ver que tem pigmentos branquinhos, pigmentos pretinhos, e o predominante é o verde. Por isso que podes ter sensações diferentes, certo? Mas se tu pegar uma cor vermelha pura, quer dizer que só tem pigmentos vermelhos e nenhuma outra cor, iluminar com uma luz que não seja o vermelho, qualquer outra cor que não seja o vermelho, mas uma cor pura, sem mistura, e tu iluminar, não vai ter reflexão, e aí tu tem que enxergar preto. Se for uma cor branca, se for uma luz branca e uma cor vermelha. Aí se o corpo é vermelho, eu já estou pensando que ele é vermelho por ser iluminado com luz branca. Quando eu falo da cor de um objeto, gente, eu estou supondo que ele está sendo iluminado com luz branca, concorda comigo? Certo? Essa é a ideia. Então o que a gente descobriu? Que a cor dos corpos por reflexão é simples. Aquilo que eu enxergo é aquilo que está sendo refletido. Pronto, aí tu dá uma raciocinadinha e consegue determinar se o corpo vai refletir algo ou não. E se não reflete nada, isso, o corpo fica negro, a gente chama de, fica preto, negro. E aí às vezes eu já fiz experiência de comprar na 1001 as lâmpadas vermelha, azul, verde, comprar na papelaria, papel colorido, certo? E aí o cara vai fazer a brincadeira, às vezes não fica preto, fica bem acinzentado, escuro. Aí a galera fica magoada, mas não é, porque pô, no ambiente, às vezes resta um pouquinho de radiação branca, aquela luz amarela não é o amarelo puro. Por isso, na hora de interpretar uma experiência feita no dia a dia, a gente tem que ter sempre um bom senso, É diferente de ir para o laboratório e obrigar que as coisas funcionem do jeito que tu quer, De qualquer maneira, parabéns. Sempre deves usar o dia a dia para questionar a física. Luz negra é assim, então? A luz negra, na verdade, cara, é uma luz que está do anil para o violeta ali, quase, um pouquinho de ultravioleta, inclusive. Tanto que sensibiliza tanto a retina que dá uma sensação esquisita ao observar, Parece meio fluorescente, em função de estar no limite de absorção, no limite de possibilidade da retina. Então está sobrecarregando a tua retina naquele momento e dá aquela sensação, não faz bem, com certeza. Tu botar no teu quarto, por exemplo, para ficar no teu dia a dia. Minha mãe achou o máximo. Minha mãe adora também, mas quando a gente tem festa, a gente lá em casa a gente usa, a gente bota várias luzes negras e tal, mas durante o dia a dia não dá para usar. Por que ela pega no branco? Porque o branco não reflete tudo, certo? Então quando tu colocar, por exemplo, uma luz, numa blusa vermelha, tem pouquíssima radiação ultravioleta vai ser refletida, porque tem que estar próximo do violeta. Agora, se tu pega uma cor branca que reflete muito violeta, inclusive ultravioleta, vai voltar tudo pro teu olho com bastante intensidade, vai dar aquele pá, aquela sensação interessante. Mas não é legal, assim como essas lâmpadas também emitem ultravioleta, e por isso eu já recomendei vocês a vir com protetor solar para a sala de aula, porque agora está tomando um banho de ultravioleta. Claro, essa lâmpada é campeã mundial de ultravioleta. Então eu que passarei a minha vida inteira embaixo delas, além de já ter tomado muito sol durante novo, quando era novo, muita insolação, isso é nítido nas minhas marcas de expressão. Então tem que tomar cuidado, essa lâmpada não faz muito bem. A lâmpada negra é um pouco pior que essa. Então para usar no dia a dia não recomendo. Festas, olhe lá. Para plantas fazer fotossíntese dentro de casa, qual tipo de luz? Ótimo, e aí galerinha? Vamos pensar, o que a planta não gosta? Que luz que ela rejeita? As plantas. Que luz que as plantas não usam? Ela usa luz solar.
Ela usa luz solar. E aí tu olhando para uma planta, tá na cara qual luz que ela não usa. A cor de um objeto, o que é, gente? É a luz que ele reflete. Qual é a cor das plantas, gente? Verde. Então ela não está absorvendo verde, está voltando verde. Qualquer coisa, menos verde. E durante a noite, verde. Aí à noite tu pode banhar ela com luz verde, porque ela não vai sofrer estresse fisiológico. Funciona. Sim, essa aqui é o bicho, tem bastante ultravioleta, então, né, muitas plantações indoor são usadas com esse tipo de lâmpada. Aí tu bota lá um timerzinho, né, para ficar 6 horas, depois desliga bonitinho. 8 horas, dependendo da planta. Tem plantas que admitem ciclos maiores, então para fazer lá crescimento hidropônico de alguns vegetais, aí o cara vai lá e faz ciclos de 12 horas de luz, 12 de escuridão, ou até mais às vezes, para bombar o crescimento. Eu não entendi por que a luz, o preto absorve tudo. É que na verdade é o seguinte, o preto é a interpretação do cérebro para a ausência de radiação. Então quando eu olho para uma região e lá está escuro, é que daquela região não vem radiação. Então o preto já é uma interpretação do cérebro para a falta de radiação. E por quê? Porque os átomos daquela região têm característica tal de admitir qualquer tipo de radiação. Certo? Então os átomos, ao receber aquela radiação, se agitam mais e aquela energia luminosa é transformada em energia térmica. Concorda comigo? E por isso que no verão a gente dá preferência para roupas claras e no inverno para roupas escuras. Isso tem a ver com o tipo de material do qual o corpo é feito. E principalmente o material da superfície, né? Que tu pode pegar uma roupa branca e tingir ela de preto, deixando só a superfície preta. Depois tu corta e tu vai ver que o interior dela é branco. Mas se tu for comparar um corpo totalmente preto, inclusive o interior, com um corpo só com a casquinha preta, tu já vai ver que tem uma pequena diferença de absorção. Certo? O corpo inteiramente negro vai absorver um pouco mais. Aliás, uma coisa muito importante aqui na física é o cara saber o que é corpo negro. Corpo negro, pessoal, é uma invenção, uma ideia na física. Seria o corpo que absorve absolutamente toda a radiação que atinge ele. Então o corpo negro é o corpo que absorve toda a radiação incidente. Na prática, será que existe isso, gente? Um corpo que nada, nenhuma gota de radiação volte? Na prática, a gente ainda não encontrou. Né? Quando a gente tem, por exemplo, lá embaixo da panela, bem queimado, cheio de carbonozinho, bem enegrecido, se a mãe não dá aquela areada, fica bem enegrecido. Aquela situação ali, chamado nego de fumo, que fica no fundo da panela, certo? Aquele tipo de superfície carbonizada chega a absorver 95% da radiação que bate, mas ainda voltam 5%. Tem uma lua aí de um dos planetas, não lembro qual planeta, tem uma lua de um planeta, que é o corpo mais negro conhecido até hoje pelo ser humano. A gente não sabe por que aquele asteroide que fica orbitando no planeta, um dos planetas, absorve tanta radiação. Ele absorve 99% da radiação que atinge ele. E ainda não sabemos exatamente que tipo de betume, que tipo de material negro cobre aquela superfície. O buraco negro, ele inicialmente, né, quando a ideia surgiu, tem a ver com isso. Ele é negro porque toda a radiação que passa numa certa fronteira não consegue mais sair dele. Mas tem um detalhe, galera, pensa aqui comigo. Eu te disse que se o corpo está com temperatura constante, é porque o que está acontecendo com a energia que entra e sai dele? É igual, né? Porque se ele absorvesse mais do que refletisse, uma hora ele ia começar a esquentar. Não é isso? A energia se conserva, né? Se o corpo emite mais radiação do que absorve, ele vai esfriar. Se o corpo está com temperatura constante, é porque a mesma quantidade que ele absorve, ele emite. Tudo bem para vocês? Se eu te digo que corpo negro é o corpo que absorve tudo o que incide nele, se ele continuar absorvendo tudo e não refletir uma porrada de radiação, ele vai esquentando, esquentando, esquentando e explode. E se o corpo negro está com temperatura constante, então, ele é o melhor absorvedor de energia, mas ele também é o melhor radiador de energia. Então o corpo negro é um corpo que absorve toda a radiação incidente, mas também é o melhor radiador de calor. Então o corpo negro é o corpo que mais irradia calor, é o radiador perfeito. É o corpo que melhor irradia calor. Melhor irradia ou que melhor emite
detalhe importante, hein? Presta atenção no que eu vou falar. Corpo negro e um corpo de metal polido, espelhado. Bota um monte de radiação em cima desses dois corpos. O que vai acontecer? O corpo negro vai absorver tudo, não vai? Mas ele também emite o tempo inteiro uma porrada. Então a energia entra dentro dele, né? E é expelida de dentro dele. Em compensação, o corpo de metal polido, como é que acontece a radiação quando atinge nele? Já bate e já volta, então ela é refletida na superfície. Os dois vão estar emitindo um monte de radiação, mas com origem diferente, né? O corpo negro absorveu e emitiu, o outro corpo apenas refletiu, beleza? Certo? Então tomem cuidado com isso. Existe uma lei para determinar a radiação emitida por um corpo negro, chamada de lei de Stephan-Boltz. Essa lei diz o seguinte, ó, a quantidade de radiação emitida por unidade de área é a constante de Stephan-Boltz, uma constante determinada no laboratório, vezes a temperatura em Kelvin, atenção, pela primeira e única vez na física, elevado à quarta potência. Jezebel. Quer dizer que quando eu dobro a temperatura em Kelvin de um corpo, pode pensar, deixa eu pensar em uns 10 segundos, o que acontece com a energia irradiada? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, Jezebel, 16 vezes mais energia irradiada. Brincadeira? Dobrou a temperatura em Kelvin, aumenta em 16 vezes a energia irradiada, beleza? Lei de Stephan-Boltz. Não vou saber escrever o nome dos caras. S-P-E-F-A-I. É com PH? É assim, é. É com PH ou Stephan? Não. Boltz eu acho que eu sei. Boltz. Só faltou o termo. Pega aí pra mim a constante de Stephan-Boltz, mano, que eu não lembro de cabeça. 5,6 vezes 10 na menos 8, tá de bom tamanho. Vamos botar a unidadezinha aqui, tem que ter Kelvin na quarta na parte de baixo, para poder eliminar o Kelvin na quarta que vai aparecer. Tem que ter metro quadrado, porque a energia é radiada por cada metro quadrado, e em cima tem que ter o valor da energia, né? Como? Watt, que é joule por segundo. Poderia ser joule por segundo, também funcionaria. Legal. Tá? Pessoal, ó, isso aqui tá, é para todos os corpos? Para o corpo negro, tá? Essa lei de Stephan-Boltz é para o corpo negro, porque na prática a gente percebe que aumentando a temperatura, o corpo aumenta de radiação, mas chega uma hora que declina. Certo? Inclusive foi um dos grandes mistérios da física, explicar depois por que chega uma hora que a radiação para de aumentar com a temperatura. Tá, certo? mas se não existe corpo negro, pra que essa equação? Pois é, bacana isso, é porque na verdade a gente primeiro, quando vai calcular a energia que o corpo está irradiando, a gente primeiro calcula do corpo negro. E depois vê qual é a relação do corpo negro com aquele corpo real. Aquele corpo real lá tem um coeficiente de 0,2 em relação ao corpo negro, então ele irradia 20% do que o corpo negro irradiaria. E a gente faz a correção. Certo? Por incrível que pareça, matematicamente é a maneira mais rápida e viável de calcular a radiação emitida por um corpo. Certo? Eu só usei essa equação, na verdade, na faculdade, cara, em Transcal 2, que a gente trabalha com radiação. Né? Nunca no vestibular, o máximo que pode acontecer é uma questão teórica. Certo? Nunca vi o cara te cobrar realmente quanto o corpo está irradiando, né, numa certa temperatura. Mas, por curiosidade, vamos deixar ali. Então tá, galerinha. Último detalhezinho. A cor dos corpos, ela pode ocorrer por reflexão, como a gente viu, por reflexão. Mas imagina o seguinte, se eu pegar um papel celofane e botar papel celofane rosa entre nós, eu vou olhar vocês com que cor? Rosa. Por que eu estou vendo vocês rosa? É pela reflexão da luz? Refração. Quando a luz atravessa um meio diferente, né? É chamado de refração. Como é que é a cor dos corpos por refração? Ué, se eu for tirar uma foto ou observar um objeto com um material que aparenta ser rosa, por que aquele material aparenta ser rosa? Porque ele reflete rosa e deixa passar rosa e elimina um pouco das outras cores. Então, quando eu pego um material rosa e tento observar o mundo, as cores diferentes de rosa vão ser, na maioria, bloqueadas ou enfraquecidas pelo material, pela característica do material, e a cor rosa vai passar com grande intensidade. Então eu ainda consigo ver vocês, os detalhes, os contornos, mas ficam, né, bastante róseos. Então seria agora a cor dos corpos por refração.
a gente vê isso muito em fotografia, né? Quando o cara quer um pôr do sol show de bola e não tá aquele dia perfeito, ele pode usar um filtro alaranjado para dar tons de pôr do sol mesmo num dia nublado, né? Não sei se vocês já viram hoje com as máquinas modernas, tu pega lá um dia nublado, mira para o céu, atira, corrige e fica um entardecer lindo e maravilhoso, certo? Galerinha, vamos aproveitar agora para começar a dar uma olhada num fenômeno muito interessante, chamado de polarização. Para que tu consiga entender a polarização bem legal, eu primeiro quero dar um exemplo prático que tu consiga visualizar na tua frente. E depois eu vou falar da polarização de ondas eletromagnéticas, que como elas são invisíveis, né, os campos eletromagnéticos, fica difícil visualizar a polarização. Então primeiro vamos estudar a polarização de uma onda mecânica. Claro, cara, à vontade. Quanto tempo eu tenho, pessoal? 6 minutos. Ó, o melhor desenho que eu fiz na minha vida sobre radiações eletromagnéticas.